fazer uma breve revisão a respeito do médium ostensivo, para depois entrarmos nos sintomas, que é a nossa aula de hoje. Nós vimos que a mediunidade depende de duas coisas. Depende do perispírito e depende do corpo físico. E vimos que o perispírito é que alarga a janela acanhada dos 5 sentidos. Vimos também que isso, a questão, por exemplo, de depender do perispírito, fica bem claro, por exemplo, na mediunidade dos santos. Eles têm o perispírito mais depurado, então a mediunidade surge neles e para eles de uma maneira natural, pelo próprio desenvolvimento e depuração do perispírito. No entanto, existe também o funcionamento da mediunidade de prova, que é a maioria das criaturas encarnadas, inclusive de todos nós que aqui militamos. Essa mediunidade de prova, ela é formatada, ela é projetada a partir do mundo espiritual. Então, antes de renascermos, há uma intervenção espiritual no perispírito, de modo a que, quando estamos encarnados, nós possamos exercer a faculdade mediúnica como uma oportunidade de depuração e aprimoramento. E também o que vem indicando o aumento da mediunidade é justamente a questão do contato maior com a espiritualidade. A partir do momento que nós vamos desenvolvendo mais faculdades perispiríticas, nós vamos entrando em contato maior com os nossos irmãos desencarnados. E a mediunidade vai se tornando mais ostensiva para mais gente. É assim que... Ixi, Maria! Esse contato maior é uma fatalidade evolutiva. Então, daqui para frente, a tendência é termos maiores porcentagens de médiums ostensivos, porque já se deu uma certa evolução perispirítica com o correr do tempo. Vocês se lembram que eu falei sobre Gabriel Delany e ele dizendo numa de suas obras: a mediunidade não é uma faculdade sobrenatural, um dom miraculoso. Ela depende simplesmente de uma propriedade fisiológica do sistema nervoso e não tem nenhuma relação necessariamente com a moralidade ou o grau de inteligência do médium. A mediunidade não depende desses fatores. E as pessoas, às vezes, imorais, aquelas que não têm muito sentido ético da vida, estão sujeitos a recebê-la para que melhorem. Se isso vai acontecer, o plano espiritual não sabe. No entanto, a pessoa, o espírito, recebe como uma oportunidade. Bem, vimos também que o número de cristais da pineal pode estar implicado na mediunidade ostensiva ou numa maior possibilidade de o médium atuar ostensivamente. Foi o que nós vimos nas aulas anteriores. Então, e tudo indica que a pineal, ou a quantidade de cristais, esteja ligada à hereditariedade. Ainda faltam
pesquisas científicas para essa comprovação. Mas do ponto de vista clínico e mesmo do ponto de vista prático, nós temos visto isso. O que indica que é um compromisso na mediunidade antes do renascimento, porque o genoma foi adrede preparado, o que significa que já há compromisso do espírito nesse setor. Bem, o preparo então do corpo espiritual aconteceu antes do renascimento, e é esse, como ele modela o perispírito novo corpo, já houve preparação para isso, com um cuidado especial na glândula pineal. Bem, visto isso, vamos ao principal objetivo de hoje, que é falarmos sobre sintomas e sinais da mediunidade. Bem, quais são os sintomas? Posso dizer a vocês que esses sintomas foram motivo de explicação de Chico Xavier numa entrevista que ele deu, e coincide com aquilo que observamos na prática. A mediunidade pode ter como sintomas a irritabilidade, a sonolência sem motivo, as dores sem diagnóstico, o mau humor, o choro inexplicável, pânico ou pavor sem causa conhecida. Uma outra questão que se impõe no estudo dos sintomas é que eles dependem do tipo de mediunidade. Assim é que muitas vezes o médium ostensivo ou o médium de efeitos físicos, como ele retém bastante ectoplasma no organismo, então a tendência é ter dores generalizadas, dores por todo o corpo e outros sintomas também. A Valdelice Salum, nossa médium pintora, conversando comigo, me disse que ela sentia dores por todo o corpo e durante muitos anos. Tratou-se, fez todos os exames, não conseguia um diagnóstico médico e um tratamento também por consequência. Indo ao Chico Xavier, ele disse a ela que os pintores impressionistas desejavam pintar por seu intermédio e que ela se preparasse então. E durante a preparação ela me disse que sentiu muitas dores. E foi uma preparação longa em que ela finalmente conseguiu vencer as dificuldades e transformar-se numa médium de pictografia. Então, essas dores do corpo desapareceram. Então, nós trazemos aqui esses principais sintomas que estão presentes na mediunidade. Bem, mas existem outros sintomas que a pessoa não se apercebe e que muitas vezes dentro da própria casa espírita esses sintomas passam desapercebidos. São repercussões orgânicas desconhecidas. Por exemplo, distúrbios da alimentação. Na anorexia ou na bulimia, nós temos muitas vezes a influência de espíritos por trás desses sintomas. Os distúrbios do sono, como insônia, sono exagerado, sonambulismo, bruxismo, terror noturno. São fenômenos que devem ser investigados, porque eles podem estar sendo ocasionados, originados no problema mediúnico. E perturbações da esfera sexual. Não estamos falando de homossexualismo nem heterossexualismo.
Estamos falando de perturbações em geral na esfera sexual provocadas por influência espiritual. O importante em tudo isso, e aí eu queria dizer mais uma coisinha a respeito dos sintomas, que é importante. Como a pineal, ela é irrigada, ou ela recebe, né, a inervação do gânglio cervical superior, e ela é do sistema simpático, ela está ligada ao sistema adrenérgico. Daí esses sintomas que a mediunidade produz. Então, está muito ligada à questão da própria inervação da pineal. Então, a questão da irritabilidade, da sonolência, das dores, do mau humor, do choro inexplicável, né? Os arrepios, a questão do pânico, tudo isso pode estar ligado ao próprio funcionamento da pineal durante o fenômeno mediúnico. Então vocês já estão sabendo que muitos desses sintomas estão relacionados ao sistema simpático, e esse sistema simpático, porque o gânglio cervical superior, que inerva a pineal, leva a um aumento da produção adrenérgica. Então, vamos lá. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Esta expressão, ela deveria estar sempre na nossa memória. Ela está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Por que nós deveríamos lembrar disso sempre? Porque todo tipo de mediunidade, qualquer, mesmo os de efeitos físicos, estão ligados esses fenômenos à questão do pensamento. Na verdade, os espíritos têm que se aproveitar, têm que utilizar aquilo que temos de base, de fundamento nosso. E o que nós temos de base é a nossa mente, é a produção dos nossos pensamentos. Então, por isso mesmo eu lembro aqui, não basta ver e incorporar espíritos. A melhoria de pensamentos, palavras e atos é fundamental se o médium quiser desenvolver-se verdadeiramente. Não apenas recebendo os nossos irmãos sofredores, inferiores, mas recebendo os mentores, porque nós precisamos do contato com os amigos espirituais, a fim de que a nossa vida seja realmente mais qualificada do ponto de vista espiritual, para que possamos aprender mais. Então, esta frase eu gosto muito, está aí Nos Domínios da Mediunidade, que também não deveríamos esquecer. Nossos pensamentos geram nossos atos. E nossos atos geram pensamentos nos outros. Por quê? Porque o pensamento tem uma qualidade básica. Ele tem uma característica fundamental. Qual é? A indução mental. Então, nós podemos sim colocar na cabeça do outro o que estamos pensando. E isto não adianta nós não querermos ou nós acharmos que isso não acontece. Por quê? Porque faz parte da característica do pensamento. Mesmo aqueles que não desejam influir, influem. E o que é pior, recebe influir, dependendo do tipo de pensamento que tem. Então nós fatalmente, vejam a palavra, fatalmente, nós estaremos ligados
aos espíritos que pensam como pensamos, porque é uma característica do pensamento, é uma propriedade que o pensamento tem. Bem, também gosto muito desta frase que está em Os Domínios da Mediunidade. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então, a ideia é um ser. Nós estamos cocriando sempre. Existe a cocriação em plano maior dos espíritos superiores. Essas nós não sabemos nem em que base estão. Não temos condições de acessar. No entanto, nós, seres mortais, muito inferiores ainda, temos a capacidade de cocriação em plano menor. Todos nós temos. E por isso, nós produzimos ideias que são cocriações. E a partir dos pensamentos e das ideias é que construímos a nossa vida. É uma cocriação. Ainda inferior, ainda menor. Mas é. Por quê? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E como tal, nós temos que refletir a divindade. No começo, nosso reflexo é pobre. E, por assim dizer, ele é desregulado, porque nós ainda não aprendemos a pensar corretamente, né? No entanto, à medida que vamos evoluindo, os nossos pensamentos produzem construções melhores, as ideias são melhores, projetamos melhor. Então, através do pensamento, nós cocriamos. E essa capacidade é inerente a qualquer um de nós. Essa capacidade nos foi dada por Deus no nascimento, quando nascemos lá atrás, como princípio espiritual. Então, o pensamento é um atributo do espírito. Não é secreção do cérebro, é atributo do espírito. O pensamento, ele supera a velocidade da luz. Por isso ele ainda não é detectado aqui na Terra, o tipo de matéria que ele é. Ele se propaga no vácuo. E ele é constituído, o pensamento, né, em átomos, em nova escala vibratória. Aquém do hidrogênio e além do urânio. Por que André Luiz coloca assim? Porque a escala de Mendeleev, que é responsável pela produção ou que está na base de toda a substância terrestre, a nossa matéria, ela está circunscrita entre o hidrogênio e o urânio. E essa matéria mental, ela tem também uma escala, como se fosse uma escala de Mendeleev, só que ela não está circunscrita dentro da escala material. Por isso nós ainda não conseguimos detectar. Mas vai chegar um momento em que novas tecnologias virão e nós vamos conseguir saber o que as pessoas pensam, qual a trajetória desse pensamento, quais são essas produções que estamos fazendo. Logo, logo, o ser humano vai ser decriptado. Ele vai ser, ele vai deixar de ser, né, algo assim, que ninguém conhece, um desconhecido, né, que tem lá as suas fabulações e ninguém sabe quais são. Logo, logo nós vamos poder fazer isso. Então, é o sentimento que dá forma e natureza
ao pensamento, e através do pensamento nós assimilamos a força do Criador. Veja o que importante que é isso. Por isso o pensamento é tudo em nossa vida. Por quê? Porque nós assimilamos a força de Deus através do pensamento. E uma vez assimilada essa força, nós influenciamos na criação, co-criamos em plano menor. Da onde vem a nossa força? De Deus. A força vem dele. E através do pensamento é que nós co-criamos. Então, não há possibilidade, meus amigos, de estudar mediunidade sem conhecermos algo, ainda que superficial, sobre o pensamento. E sabermos da importância dele. Mas não apenas e tão somente sabermos que o pensamento é importante, mas cuidarmos dele. Nós termos, então, a consciência de que precisamos ter pensamentos que valham a pena, que sejam construtivos. Por quê? Porque através de pensamentos construtivos, nós entramos em correlação com a espiritualidade superior, com os espíritos superiores. Bem, então nós vimos que o pensamento são ondas eletromagnéticas que transportam informações. Então o pensamento, ele pode se projetar e se projeta como ondas eletromagnéticas que transportam informações. Bem, vou citar um caso fácil de a gente compreender. O celular. O celular, ele funciona à base de ondas eletromagnéticas. Essas ondas se propagam no vácuo. Quando alguém nos chama e nós atendemos, existe um decodificador aonde? Dentro do celular, né? E esse decodificador, ele então torna possível saber que tipo de ondas são essas que chegaram ali, de que tipo são. São ondas sonoras que se propagaram através de ondas eletromagnéticas. Então, quando o aparelhinho ele decodifica, você ouve ou é capaz de decifrar o que as ondas estão propagando. Certo? Então, nosso cérebro é muito mais poderoso que isso. Porque nós recebemos as ondas eletromagnéticas que vêm dos espíritos, por exemplo. Dos encarnados e desencarnados, não são só desencarnados, né? Então, nós recebemos os pensamentos que vêm pelo vácuo, que vêm com velocidade muito além da velocidade conhecida ou detectada aqui na Terra, além da velocidade da luz. E o que acontece? Nós somos capazes de decodificar. E como nós decodificamos? Pela pineal. Ela tem essa capacidade. Eu aconselho assim, quando o assunto for difícil, vocês escrevam uma pergunta e ao final a gente responde. Se não nessa aula, pode ser em outra. Mas tudo aquilo que eu estiver falando que der um problema, por favor, né, peguem de um papel, escrevam e perguntem. Bem, nós temos, como eu disse, capacidade de reproduzir o nosso pensamento na cabeça da outra pessoa. Então, é possível reproduzir a onda mental nossa em outra cabeça, em outra mente, através
da sintonia. Bem, e aqui outra frase que é fundamental no estudo da mediunidade. Estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Eu quero aqui reforçar o que eu disse um pouco atrás. Não adianta. O nosso pensamento se liga imediatamente com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, que pensam como pensamos. Podemos ir para uma ilha escondida do Pacífico, só nós, a pessoa, o indivíduo. Não adianta nada, porque estaremos unidos aos espíritos encarnados e desencarnados que pensam como pensamos. Homem algum é uma ilha, nem pode ser. Então, e para o pensamento, o fator espacial não conta, não. Como eu disse, nós podemos estar no Brasil e a outra pessoa na Conchichina. Não adianta. Se nós tivermos sintonia, de nada adianta a enorme distância em que nos colocamos um do outro. Estaremos unidos e influenciando uns aos outros. Na verdade, o que eu estou falando para vocês é a existência da grande Terra. É aquela rede enorme à qual eu já me referi. Constelações, mundos, sóis, pessoas, espíritos de toda a natureza estão mergulhados numa teia. E nós influenciamos-nos uns aos outros. Quer a gente saiba ou queira ou não. Mesmo os materialistas são obrigados a sofrer a influência de espíritos, mesmo não acreditando nele. É uma ingenuidade acreditar que estamos sozinhos. Bem, olha como é importante isso aqui. Nossos exemplos geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade do sentimento e pensamento que lhes infundimos. O mais difícil, principalmente na obsessão, é isso. O que acontece? Produzimos pensamentos, eles vão na direção dos outros, mas é interessantíssimo porque voltam todos para nós. E o pior, acrescidos dos ingredientes ou das características dos pensamentos dos outros. Esse que é o pior. Aqui eu só lembro o caso de Obsessão e Suas Máscaras, o caso do delegado de polícia. Ele batia nos presos sem motivo, surrou os presos quanto ele quis. Quando chegou na senectude, né, na idade mais avançada, ele apresentava uma grande confusão mental. Não tinha vontade própria. E Gubbio, no livro Libertação, faz o diagnóstico. Esse homem é portador de auto-obsessão. E explicou para André Luiz. Ele surrava os presos sem motivo. Essas atitudes de crueldade começaram a percorrer a sua aura, constantemente. Mas o pior,
é que os presos injustiçados que recebiam os flagelos recebiam as ondas de crueldade e mandavam de volta através de pensamentos de grande crueldade também e de vingança. E o resultado é que os pensamentos dos presos começaram a circular na aura desse senhor. E o que ele estava recebendo? O que ele plantou. Com confusão mental, então ele vai ao geriatra, ali ele estava procurando um médium para se libertar, e André Luiz pergunta, mas esse médium vai explicar para ele do que se trata? Ele falou, não, porque o médium a pagamento, ele não tem interesse em iluminação. E o que ele precisa é iluminação mental, melhoria espiritual. Ele não vai ter, não é? Então, vejam bem, este é um caso típico que exemplifica o que estou falando. Muitos casos de demência senil não são demência resultantes do cérebro do indivíduo. São demências fluídicas que ele mesmo criou ao longo da vida dele. Bem, então, nós, no final da existência, temos a representatividade do triunfo ou da derrota. Triunfo, se soubermos lidar com os pensamentos, com os atos. Derrota, se formos maus. O que o médium, então, tem que procurar? Evitar xingamentos, queixas, gírias deprimentes, frases pejorativas. E ter vigilância, sobretudo, com uma nuvem de testemunhas que está à nossa volta, como dizia o apóstolo Paulo. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Testemunhas do bem, testemunhas do mal. Alexandre, em Missionários da Luz, diz que o médium obsidiado ou obsidiado é um enfermo que traz pestilência à sua volta. Então, nós sabemos que o problema sério da obsessão é esse, a influência dos espíritos e que não está só conosco, mas que atinge a psicosfera de quem está em volta. Então, o compromisso do médium responsável é com o estudo construtivo. Às vezes, eu pergunto aqui se leram tal livro, se leram... Ninguém levanta a mão. Isso dá uma tristeza medonha. Então, é o estudo construtivo. Os livros de consulta e leitura que são obrigatórios para o médium. Um texto por dia, uma página, já ajudaria. O conhecimento traz valor mental. Ninguém é a mesma pessoa se lê. Não é mais a mesma pessoa. Tem outro valor. Não estou falando do valor intelectual que é tão requisitado nesse mundo. Não é isso. O que nós estamos falando é do valor mental para a atividade espiritual. Então, a ação positiva na caridade. Por quê? Porque o médium tem que fugir do egoísmo. O egoísmo é o maior vício da humanidade, nosso maior vício. E se ficarmos circunscritos ao egoísmo, os nossos pensamentos não têm condições de serem pensamentos de cocriação em plano melhorado. Não tem condição. Porque nós estaremos subjugados
ao ego, a nós mesmos, ao personalismo. E a caridade é a única forma que existe para a pessoa sair de dentro de si mesma, sair do escafandro, para a tartaruga botar a cabeça para fora. E o médium, então, responsável, ele luta contra o personalismo inferior. Ele deixa para trás, porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço. Acaba com isso. Para quê? O que isso vai adiantar? Nada. Absolutamente nada. Bem, o compromisso do médium responsável é com os orientadores espirituais. Através dos livros ele tem isso. Ele tem que ter uma comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo. Crescer em valor mental. Plantar bondade para colher simpatia. E, mais uma vez, fugir do personalismo inferior. Então, a mediunidade, ela pode gerar a mediunidade patológica, que é a obsessão. E muitas vezes a mediunidade nasce ou começa com a obsessão, normalmente com o desequilíbrio. Depois é que a gente consegue se equilibrar, um pouco mais, um pouco menos. Então, na obsessão é a união de almas em desajustes. Em geral, diz Emmanuel, são parceiros que se conhecem há milênios, que faziam falcatruas juntos, que deturpavam a lei do Criador juntos. E num determinado momento, um passou a perna no outro. Ou procurou, né, ser mais esperto que o outro. E muitas vezes ocasionou males e males para aquele que vem agora cobrar como obsessor. Então, diz Kardec, a obsessão apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Vejam a gravidade disso. Elas, depois que eu fiz a obsessão de suas máscaras, cheguei à conclusão que existem 3 tipos fundamentais de obsessão. O primeiro são as parcerias em ações maléficas. Por exemplo, o terrorista que põe 5 bombas na cintura, detona e, além de ir para o beleléu, leva centenas de pessoas ou dezenas de pessoas junto. Ele não está sozinho. Aí existe uma parceria com o mundo espiritual. Isso é que eu chamo de parceria em ações maléficas. Os grandes crimes são planejados no mundo espiritual, segundo André Luiz. Então, podemos ter obsessão nas parcerias em hábitos prejudiciais. Que hábitos são esses? Droga, dependência química com álcool ou droga, os jogos, o sexo desbragado e irresponsável, a compra, o consumo exagerado. Enfim, todos os vícios são isto que nós estamos colocando aqui. Parcerias com espíritos nos hábitos inferiores. Ou a ação maléfica por vingança, que todo mundo conhece. Quando o obsessor é desencarnado e que vem cobrar uma fatura que deixamos de compromissos passados. Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade em um dia. São palavras de Alexandre, missionário da Luz.
porque muitas vezes na casa espírita os diretores são tentados a dar muita esperança, prometer muito. Deveriam tomar mais cuidado. Obsessão não é simples assim. Segundo Alexandre, em 90% dos casos de obsessão são casos intrincados de séculos. E não se rompem grilhões de muitos séculos num instante. Por que as promessas? Levianas, sem dúvida. Nós devemos entregar, nunca devemos perder a esperança, em momento algum. Nós temos de entregar a Deus a solução do problema, mas principalmente ao obsidiado. Porque ele tem que fazer tantas mudanças, tantas transformações, que nós não sabemos se isso será possível. Nós não podemos assumir o ônus de uma promessa vã. O que o obsessor tem que fazer? Doutrinar os verdugos pelo exemplo de resistência ao mal. Quem lê Missionários da Luz e os casos analisados por Alexandre no texto Obsessão, jamais vai fazer promessa vã. O que vai dar é esperança se o indivíduo, se o obsidiado, realmente se esforçar. De todos os 5 obsessores, obsidiados, que ele está acompanhando, apenas uma mulher está se esforçando para sair da obsessão. Leiam lá, é importante. Bem, aqui nós temos... Sumiu. Não. O que eu queria dizer nesse final é o seguinte, que somente o amor consegue realmente fazer com que a nossa vida espiritual melhore. E o médium, ele tem que ser intermediário de Deus aqui na Terra, promovendo o amor entre as criaturas, como, quando e onde ele puder. É isso que ele tem que ser intermediário. Intermediário do bem, intermediário do amor, para que, inclusive, o amor faça parte da sua vida e ele melhore. Então, sobre sintomas, sobre pensamentos, era isso que eu queria dizer hoje, e dá apenas tempo para uma pergunta, se alguém tiver.